A nossa caminhada cristã, ela não é algo que para nós é algo fácil, algo que seja automático, algo que saia da gente de forma naturalmente. A caminhada cristã, vocês vão entender por que eu estou falando nesses termos, a vida cristã como uma caminhada, ela é algo contra a nossa natureza, ela é algo contra aquilo que nós somos na verdade. A gente está nessa terra vivendo uma caminhada além da nossa caminhada como seres vivos. Nós estamos vivendo a caminhada cristã, nós estamos nessa trajetória para a vida eterna, para o que nós chamamos a Jerusalém Celestial. Mas é desafiante porque, com certeza, essa semana você teve que fazer as suas compras no supermercado, você teve que pagar impostos, você teve que pagar as suas contas, você teve que lidar com problemas, com conflitos, você teve que andar no trânsito, você teve que exercer a sua cidadania, você teve que cuidar dos seus filhos, da sua esposa. São tantos desafios de sobreviver, de conquistar todos os dias. Nós temos pessoas que dizem aí que você tem que matar um leão a cada dia. Mas essa não é toda a nossa caminhada. A nossa vida não se resume apenas a essas coisas. Nós temos mais para fazer, nós temos algo maior sobre nós, porque nós não somos cidadãos deste mundo mais. Quando nós fomos resgatados por Cristo, a nossa cidadania ela foi transferida para um outro reino, para um outro lugar. E a nossa perspectiva de prioridades, como a gente entende a vida, é olhar esse momento da nossa caminhada como sendo a menor parte, a parte mais, talvez, eu não diria irrelevante, mas a parte mínima da nossa existência vai ser essa caminhada aqui, esse tempo que nós estamos aqui, essa caminhada cristã aqui na Terra, porque na eternidade nós vamos desfrutar de algo muito mais durável, muito mais duradouro, muito mais intenso, muito mais maravilhoso. Coisas e promessas preciosas nós temos para nós. O grande problema disso é que nós temos o já e nós temos o ainda não. Nós temos o agora e nós temos a promessa. E é difícil a gente ficar vivendo desses dois mundos, desse tipo de dualismo. E esse dualismo ele vai criar uma tensão, ele vai criar uma dificuldade para nós, para aqueles que querem ser crentes fiéis. O tema de hoje, o tema que nós vamos ver hoje, o trecho da palavra de Deus que nós vamos ver hoje, nós vamos dar uma retrocedida aqui na nossa Bíblia. Nós já vai preparando, porque você vai abrir no capítulo 1 de Josué. E nós vamos começar uma série hoje nova, que também vai falar de uma caminhada, vai falar de uma conquista. A gente vai começar nessa trajetória desse homem que agora quer liderar um povo que foi liberto, salvo da escravidão. Ele, liderado por Moisés e liderado pelo Senhor, ele vai ficar então 40 anos no deserto. Havia uma promessa de muitos anos atrás a Abraão de que Deus daria uma terra, um lugar de promessa, um lugar de descanso, um lugar de serem abastecidos, de grande prosperidade. E agora eles já libertos da escravidão, eles já estão ali nas campinas de Moabe, eles estão na região que é o limite, mas ainda não entraram na terra. Não tomaram posse da promessa que Deus tinha feito há tanto tempo para ele. Mas quem é que está chegando aqui, nesse momento de Jordão, nesse momento de desafio, nessa linha divisória entre o antes e o depois, essa linha divisória entre a peregrinação e o descanso e a plenitude? Esses homens aqui foram peregrinos no deserto. Essa é uma geração que não viu o mar vermelho se abrir. Essa é uma geração que não viveu a escravidão. Ela não viu essa sequência do agir de Deus. Eles não tinham roupas novas. Eles não tinham técnicas de agricultura. Eles não tinham casas. Eles não tinham posses e bens. Eles não tinham
praticamente nada. E agora estão nesse lugar, mas há ali um desfiladeiro, há uma região de grande situação geográfica, como fosse um vale, um cânion, que eles teriam que atravessar um rio fundo, um rio cheio de correnteza. Eles provavelmente nunca atravessaram, nunca viram um rio tão grande igual aquele, porque eles viviam no deserto, não sabiam nadar. E diante deles está um grande desafio para tomar posse da promessa. Ser líder de um povo assim pode, pelo que nós vamos ver aqui no texto, é um cenário desanimador, é um cenário que quando a gente está pronto para pegar aquela promessa, a gente consegue vê-la até lá do outro lado. Mas ali tem uma grande impossibilidade, uma grande dificuldade. A gente pode o quê? Na maioria das vezes nós desanimamos. Nós ficamos desesperançosos diante das dificuldades. Até que vai acontecer algo nesse cenário desanimador. Deus vai aparecer naquela cena e vai falar. E quando Deus aparece numa cena e fala, nós precisamos parar, escutar e atender. Deus vai falar com o seu servo. Deus vai dar as instruções para o seu servo. Ele vai dizer assim, olha, e é que é para você nessa manhã. Muitas vezes nós estamos diante de decisões a serem tomadas. Nós estamos diante de desafios tremendos pela nossa frente. Deus quer falar com você o que você deve fazer e como você deve crer. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Nós vamos parar aqui, nós vamos continuar até o fim do capítulo, mas a nossa mensagem hoje nós vamos falar que a vida cristã, a vida com Deus, ela tem um potencial, irmãos, enorme de vida. E o primeiro elemento desse potencial é que nós estamos viajando nessa terra sob a liderança de um Deus todo-poderoso, soberano, que tem uma vontade e que tem decretado sobre a vida dos seus filhos promessas maravilhosas que o mundo não conhece e ninguém conhece mais. Olha o que está acontecendo nessa cena. Josué está ali sentado, pensativo, talvez, desanimado. Como que nós vamos fazer? Agora, diz aqui, Moisés morreu, o líder máximo, o libertador, aquele que Deus usava, aquele homem que era o intermediário ali entre Deus e o povo. Ele morre. Ele já havia recebido, claro, essa unção. Vai falar aqui um pouquinho antes, em Deuteronômio, que Moisés já tinha ungido Josué como o seu líder, o líder como que servindo seria o seu discípulo. Mas então, ele está ali, naquele momento, ele ainda não é o líder do povo. Ele ainda não é legitimado como líder do povo. Então Deus chega para ele, aparece para ele e fala assim: Meu filho, Moisés está morto, mas agora prepara e atravessa o Jordão. Levanta, prepara-te. Ele recebe diretamente do Senhor esse comando e mostrando ele como agora o líder representante. Mas preste atenção numa coisa. Deus não fala com ele para ele liderar o povo. Aqui ele vai dizer que você e esse povo, vocês devem seguir a minha promessa. Eu estou dando. É uma ação de Deus. Ele está dando a terra, aquela terra para os israelitas. Ele está levando e indo adiante do seu povo. O povo de Deus deve seguir o seu líder, e o seu líder é o Senhor. Às vezes a gente olha para esse texto, e a gente que conhece já essa história, a gente não consegue perceber que Deus nesse momento, ele está agindo através de Israel, como ele é a menina dos olhos de Deus.
E na verdade, quando Israel falha, ele precisa de um servo e esse servo é Jesus. Mas aqui ele vai prefigurar isso. Mas aqui então esse povo, ele é um povo que Deus escolheu, não porque era um povo que tinha méritos, era um povo pequeno, era um povo fraco. Mas ele vai escolher porque Deus é soberano para escolher. E ele pode escolher. E ele escolheu abençoar esse povo e mostrar para todas as nações um protótipo de uma nação que espelha esse próprio Deus. Então ele escolhe Israel. E nesse processo de escolha ele promete uma terra, e nessa terra Deus dá essa terra para esse povo. Ele diz, essa terra que eu dei para vocês. E olha, há uma revelação muito séria nisso aqui. Porque haviam povos morando nessa terra. Haviam aqui, em Deuteronômio vai dizer, 7 povos, armados até os dentes, querendo até fazer aliança com o Egito para manter ali a sua soberania, mas existem 7 povos habitando ali. Mas Deus vai falar assim, olha meu servo, não é pela conquista militar, não é pela força do seu braço, não é pelo arco e pela flecha ou pelo escudo, mas sabe quem está dando essa terra para você? Eu estou dando, porque eu escolhi vocês. Eu escolhi essa terra própria para vocês. Vocês têm que ir na minha força, na minha liderança, porque é graça de Deus, dádiva de Deus, que Ele está dando pela sua soberania. Irmãos, Deus pode fazer isso. Deus pode ser esse líder que escolhe você, que escolhe aquela pessoa, que escolhe aquele lugar, que escolhe aquela situação. Deus pode fazer isso. Deus tem condição. É esse Deus, Ele está sendo justo de tomar a terra. Eu digo para você que sim. Porque a terra é dele, os recursos são dele, a natureza é dele, você é dele, tudo é dele. Preste atenção, algo muito importante para isso. Sabe por que Deus é soberano e é o legítimo dono de todas as coisas? Porque Ele criou tudo do nada. Deus não pediu nada emprestado para ninguém para criar você, nem para criar o mundo, nem para criar o universo. Ele criou do nada. Ele criou como expressão da vontade soberana dele, da pessoa que ele é. Então ele não deve nada a ninguém e tem toda a autoridade no universo para fazer o que ele quiser, para exercer a sua vontade. Por isso ele é onipotente. Ele pode ser o nosso líder, sim, porque tudo é dele. É engraçado lá em casa, quando alguns momentos assim, de querendo usar alguns recursos, algumas coisas que tem, né? Um uso excessivo do celular, da televisão e alguma coisa aí, eu escuto assim, ô pai, mas isso é meu. Eu falei assim, peraí, você é de quem? Aí você é minha, você é meu, então isso aí é meu. Você já ouviu isso lá na sua casa? Quem é o líder? Quem é a autoridade maior na nossa vida? De tudo que nós temos e tudo que nós somos, nós não temos nada. Tudo é de Deus. Nós não fizemos nada, absolutamente nada, para ter o que nós temos. Nós somos apenas mordomos da graça do que Ele tem dado para nós. Amém? Ele pode ser o seu líder? Pode ser o líder de todo o universo, porque tudo é dele. Só que tem um problema. Nós temos vivido um tempo, irmãos, terrível. Hoje você vê essas propagandas atrás de ônibus, assim, elas são terríveis. Se você observar, elas são terríveis. Mas tem uma que eu vi, me parece que é de um curso, que ele fala assim, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. É isso que estão dizendo agora. A Marisa, ontem falando com ela sobre isso, ela falou assim, tem uma outra palavra, Júnior, é o empoderamento, né? Nós estamos agora sendo empoderados, queremos poder. Irmãos, isso começou lá com Adão e Eva, quando eles começaram a querer ser o que eles queriam ser e abandonaram a liderança de Deus e começaram a manifestar então o pior pecado que um homem ou uma mulher podem cometer, que é a rebeldia, o desejo de autonomia, de independência contra o Deus que é soberano. Tem pessoas dizendo aí que você tem todo o direito sobre o seu corpo, por isso você pode abortar aquela criança que está dentro do ventre. Você pode, então, acabar com a sua própria vida, ou até ir mesmo para um hospital, cometer aquele suicídio programado, controlado, porque a vida é sua.
tudo é seu, você pode ser um homem no corpo de mulher, ou uma mulher no corpo de homem, ou você pode ser uma árvore no corpo de um homem. É ir para esse lugar que a mente do mundo está levando a gente. É que você é dono de tudo que é seu, que você pode ser o que você quiser, mas o cristão não pode ser o que ele quiser. Porque o cristão, ele tem um Deus soberano sobre a sua vida. E quando essas pessoas estão vivendo assim, elas estão gritando para a sociedade: não existe Deus. Não existe um Deus que vai te ouvir, então não adianta você gritar, não adianta você clamar. Quando nós cantamos aqui, a ti eu vou clamar, porque ninguém vai te escutar, porque Deus não existe. Irmãos, vocês estão percebendo como isso afronta Deus? Como, às vezes, se a gente permitir que pessoas que se dizem cristãos se permitirem viver dessa forma e deixar esse sentimento entrar na sua mente, você vai se perder completamente do propósito de Deus. A caminhada cristã, que era para ser algo maravilhoso, algo poderoso, um Deus agindo em você, te dando toda a condição, o potencial para você viver aqui nessa terra, para trilhar esse caminho. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a viver sofrendo. Você vai começar a perder a esperança. Você vai começar, pela rebeldia, a não ver mais esse Deus agindo na sua vida. Nós somos eleitos de Deus, nós temos o privilégio de andar com Ele, e nós temos que viver então nessa terra, vendo que tudo está debaixo da vontade dEle, não escapa nada, nenhum aspecto da sua vida escapa ao controle de Deus, nenhum, absolutamente nenhum. Sabe o que a palavra de Deus diz em Mateus 10, 29 e 30? Fala assim, nem o passarinho cai, e para nós aqui, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, se não for da vontade de Deus. Isso demonstra cuidado tão detalhista de Deus. Nada foge, nada escapa ao seu controle. Então eu quero dizer para você, desse potencial da vida cristã, você não deve nunca ficar abatido, nem desanimado e nem perder as esperanças, porque quando a gente é abatido, quando a gente é invadido por esse sentimento, na verdade, sabe o que a gente está querendo fazer? Quando a gente começa a duvidar, a gente está sofrendo porque a gente quer roubar esse controle de Deus, a gente quer ter um poder que nós não podemos ter, e a gente sabe que não vai poder, Deus não vai se deixar roubar por você, e aí a gente sofre. Porque eu queria ter o controle da minha vida, eu queria dizer agora e tomar assim, eu posso ser o que eu quiser ser, mas eu sou cristão e Deus não vai permitir. Ele não vai dividir a glória dele com você. Ele vai liderar você na sua caminhada. Ele é soberano para levar você à frente. E é isso que está aqui no versículo 5, que nós vamos ver daqui a pouco. Fala assim, ninguém poderá te resistir. Mas sabe, irmãos, a grande dificuldade ali de Josué, da resistência dos inimigos, na verdade, ela existe dentro de nós. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque nós resistimos ao senhorio e à soberania do Senhor. Então eu quero dizer para você, siga o plano de Deus. Olha a sua vida com essa linha do tempo. Entenda e interprete a sua vida como sendo esse momento menor agora, mas que Ele está te levando para algo muito maior. Esse é o potencial que Deus quer desenvolver na sua vida. Ele quer liderar você para isso. Agora você precisa parar de resistir à liderança dele. Não dá. Ele não vai sofrer, mas nós vamos sofrer. Mas talvez você fique pensando assim, mas espera aí, que plano é esse então, né? Será que eu posso conhecer melhor então o plano de Deus, esse plano soberano que vai conduzir o mundo a essa remissão, a esse momento maior? Então Deus vai revelar essas instruções, as instruções para essa conquista, a partir do versículo 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda,
Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém? A vida com Deus, irmãos, ela tem um potencial incrível. Sabe por quê? Porque Deus não nos lidera de longe. Deus lidera com a sua presença. Deus nos leva junto. Ele faz essas promessas de conquista, mas agora, nesse segundo momento aqui, falando a Josué, vai falar das dificuldades, das oposições, mas que ele vai ter, mas ele vai dizer, olha, o tempo todo você vai vencer, porque assim como estive com Moisés, estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Mas só faça uma coisa. Eu estou liderando, estou levando, estou te enchendo, só faça uma coisa, esforça e ser corajoso. Bom, a gente pode pensar que Deus está falando aqui com Josué algumas coisas que... Ou então Josué está interpretando, se ouviu só essa parte, esforça e ser corajoso. Às vezes a gente interpreta isso assim, ó, pega a lança, afia a faca, começa a mexer as espadas, comece a montar ali as estratégias militares para a invasão dessa terra, as táticas de guerra. Agora vocês vão começar a fabricar armaduras para a luta. É hora de você, com a sua força física ou moral, com aquilo que você tem, você se levantar e fazer. Mas não é isso que ele fala. O esforçar e ser corajoso é esforçar e ser corajoso para confiar em Deus, para confiar na palavra de Deus, para confiar nas instruções que Deus está dando, para confiar no ser de Deus que está levando. Esse próprio Deus, ele fala, a vitória, a força não vem do seu braço, ela vai vir de outro lugar, ela vai vir de mim. Ande segundo a palavra que dei a Moisés. Interessante, porque aqui ele vai falar da obediência àquela lei, né? Aquelas pedras que estão ali presentes agora na arca, levando ali todo o tempo, simbolizando a lei e as instruções, né, que eles deveriam seguir, que Deus, o próprio Deus, da boca dele, falou com Moisés. Preste atenção, irmãos. Há um povo fora da terra e agora tem um povo que vai entrar em uma terra, um povo escolhido por Deus, uma terra escolhida por Deus, e Deus quer estar ali naquele lugar com eles. Então, vocês estão percebendo que aqui Deus está falando, olha, vocês têm uma constituição, vocês têm umas instruções para andar, a carta magna do seu povo, né? A carta magna do seu povo escolhido é a sua lei, e a lei para nós é a sua palavra, aquilo que está saindo da boca de Deus. Seja forte e corajoso, mas ser forte e corajoso é ter um relacionamento totalmente positivo com essa palavra de Deus. Eu fico vendo, e na verdade a gente conclui que a presença da palavra de Deus, quando a gente se relaciona com ela, nós estamos nos relacionando com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus de verdade, a gente fica permeado por Deus na nossa vida. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, aquele que tiver um relacionamento comigo através da minha palavra, além de ser próspero e abençoado, será santificado. Algo que santifica a nossa mente, algo que muda o nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, muda as nossas referências, as nossas escolhas e traz para nós, se nós vivemos um potencial humano com a nossa mente, quando você tem a palavra de Deus na sua mente, você vive um potencial não mais humano, mas você vive um potencial divino. Porque é ela que vai renovar a sua mente e vai moldar as suas escolhas e vai moldar todo o seu agir. Olha em Romanos, que você conhece, diz claramente, olha, não amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente com a mente renovada, nós vamos fazer o quê? Como se Deus fizesse, porque nós vamos fazer a vontade de Deus. E aí nós somos santificados, nossa vida muda.
E como que isso precisa ser expresso? Claro que as nossas prioridades com essa mente têm que ser outras. Claro que as nossas ações, as nossas escolhas, o jeito que a gente vive a nossa vida, tendo uma mente santificada, nós vamos viver uma inteligência sobrenatural, mas não é apenas para discernir as coisas desse mundo, é para discernir a vida espiritual, as coisas espirituais. E quero dizer que nós hoje temos um benefício ainda maior, nós temos ainda um plus a mais na nossa vida. Hoje nós temos, como quando existe aquela passagem que falava que eu tirarei o coração de pedra e te darei um coração de carne. Agora no nosso coração nós temos o Espírito Santo que imprime essa vontade de Deus e ele opera o querer e o realizar. Além da gente ter o conhecimento, agora nós temos, sabe uma coisa? Nós temos um querer, na nossa vontade ele nos impulsiona para que a gente faça a sua vontade. Meus irmãos, para que a gente vai andar desanimado? Para que a gente vai andar cabisbaixo ou em dúvida? Nós temos ele operando o querer em nós. Nós não temos desculpas, nós temos o Espírito em nós. Mas o que acontece é que a gente não vai nessa palavra como a gente deveria ir. A carta de Paulo a Timóteo, nós estudamos a segunda carta agora, ele fala assim, olha, para de crer em fábulas, para de se aliar a essas pessoas que creem em fábulas, historinhas, conversa para boi dormir, pregue a palavra, viva a palavra, conheça a palavra. Um homem, talvez o maior inimigo, assim, o maior contestador do cristianismo hoje se chama Richard Dawkins. Ele escreveu um livro que é o best-seller do ateísmo no mundo chamado Deus, um Delírio. E esse homem, muito até tranquilo, ele vai falar assim, sabe qual foi a maior decepção quando eu tive que combater o cristianismo, eu tive que, nesses debates, debater a existência de Deus, sabe qual foi a maior decepção? A falta de conhecimento dos crentes em relação à palavra de Deus. O ateu está dizendo isso. Ele vê essa dificuldade e vê também isso como motivo dos tropeços, das quedas, da grande divisão no meio do nosso povo. A grande decepção dele foi que nós somos, eu não diria todos e não somos todos iguais aqui, e nem todas as igrejas são iguais, mas na verdade o que assustou a ele foi a ignorância que a gente se permite ter em relação à palavra de Deus. A gente se permite, a gente não aproveita todas as oportunidades, a gente não investe, a gente não vai como deveria. Nós precisamos conhecer, irmão, para ser fiel. Sabe, se você oferecer aqui verdades antigas, Gabi, igual eu falo, verdades históricas, muita gente vai falar assim, ah tá. Agora se a gente vier com novidades, movimentos, coisas pirotécnicas, a maioria vai se atrair. Você pode olhar o número de igrejas que estão lotadas com pirotecnia, que estão lotadas com novidades, e a gente é muito atraído por isso, coisas que vão dar mais entretenimento, e a gente vai ficar na nossa casa ali, aproveitando o nosso conforto, nos deleitando, enquanto essas verdades antigas que nos libertam estão sendo ditas, e muitas vezes oportunidades têm sido perdidas. Preste atenção em algo aqui que é fundamental para você atender o livro inteiro de Josué. O seu Deus é um Deus verbal. A natureza de Deus é a palavra. Cristo é dito no Evangelho de João como o Logos, a palavra, aquele que sai da boca do Pai, é aquele que realiza ali a ordem no caos da criação. É o aspecto verbal, aquilo que está na sua boca. Por que eu estou falando isso? Versículo 8 diz assim, não afastes de tua boca o livro dessa lei. Ele não fala aqui, não se afaste da sua visão, da sua mente ou do seu coração, é da sua boca. A palavra dele. Quando você quiser saber se você está nesse topo da vida cristã, nesse potencial máximo, é só você dar uma olhada se essa palavra está tão fluente na sua boca, se você conhece tanto a ponto de compartilhar essa palavra naturalmente, se você está cheio de Deus, ele vai sair da sua boca. A palavra vai sair da sua boca.
Não dá para a gente apenas ter um líder. Ele está presente em nós pela sua palavra. Ele está presente mesmo, te guiando. Ele precisa de uma resposta nessa manhã. Deus quer uma resposta. Assim como esse povo também teve que dar uma resposta. Porque você pode ter uma vida de potencial incrível, mas olha, mesmo Deus escolhendo, mesmo Deus te enchendo, mesmo Ele te liderando, Ele ainda quer uma resposta sua. Todo desafio precisa de uma resposta, de um desafio agora na sua vida. Você quer viver um potencial incrível na sua vida? Você vai ter que dar uma resposta, uma contrapartida para Ele. E a contrapartida que você pode dar é a sua obediência, a sua fidelidade. Diz assim o versículo 10. Então Josué, levantou, já estava animado, deu esta ordem aos oficiais do povo. Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo. Preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis esse Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse. E Josué disse aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: lembrai-vos da palavra que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. As mulheres, as crianças e o gado que pertencem a vós devem ficar na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Mas vós, todos os guerreiros, passareis armados adiante de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis para a terra da vossa herança, e dela tomareis posse. Terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, onde o sol se põe. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste, e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. A resposta do povo é maravilhosa, irmãos. Ainda mais nesse final, porque ela espelha a palavra que Deus tinha falado. Apenas esforça-te e sê corajoso. Ele então, logo depois de Deus aparecer e o instruir, ele obedece e vai. Mas como ele vai? Ele já tem algumas coisas que provavelmente conversou com o Senhor, mas não foi relatado aqui. Mas ele vai tomar algumas atitudes baseadas naquilo que ele estava vivendo, na sua confiança na palavra de Deus. E agora, quando ele vai, vocês estão percebendo um Josué diferente? Ele está com outro potencial girando dentro dele. Ele está com outro ânimo. Ele está de outra forma. Ele levantou e falou: olha, daqui a 3 dias, preparem-se, daqui a 3 dias nós vamos cruzar esse rio. Então façam o seguinte, nós vamos fazer uns pães, uns bolos aí, façam os mantimentos. Porque quando vocês atravessarem esse rio, apesar daquele benefício muito grande que vai ter do lado de lá, tinha uma coisa que ia parar de acontecer. O maná ia parar de cair. Eles iam conquistar, mas aquele maná não viria mais. Então façam mantimentos, façam tudo que vocês tiverem ao alcance de vocês. Outros, aqui vocês viram a história de que, uma parte daquele território que Deus tinha dado já estava conquistada. Moisés já tinha liderado eles naquela conquista, né? Olhando o mapa, o Rio Jordão aqui, essa parte a leste do Jordão, ela já estava conquistada. 2 tribos e meia já tinham conquistado. Agora do Jordão para cá, ainda tinha que conquistar. E aqueles então, que já tinham conquistado, ele vai dizer assim: olha, sejam solidários. Agora vocês vão ter que ir ajudar os seus irmãos. Deixem as mulheres, as crianças, e vão, quando vocês conquistarem com eles, com seus irmãos, aí sim vocês vão poder ter o descanso. Faça tudo o que está ao seu alcance quando Deus desafiar você na sua vida cristã ou em qualquer desafio que você tiver na sua vida. Faça o que está no seu alcance. Segundo, confie na promessa. Ele repete a promessa, ele repete de novo falando que Deus já tinha dado. E no final das contas, essa declaração, como eles veem essa legitimidade, essa autenticidade no seu líder, eles vão obedecer.
E eles vão fazer um pacto com ele, dizendo assim, nós vamos obedecer a você em tudo, enquanto você obedecer o Deus de Moisés. Nós vamos obedecer e vamos seguir. Se alguém puder fazer alguma coisa, nós vamos eliminar do meio do povo, porque nós queremos seguir a Deus. Bom, irmãos, eles fizeram essa declaração maravilhosa, mas eles poderiam ter dito outras coisas, principalmente quando a gente, nas circunstâncias adversas, nós respondemos também. Eles poderiam simplesmente dizer, mas espera aí, Josué, como é que nós vamos... Daqui a 3 dias você está ficando doido? Nós precisamos de um treinamento para nadar, nós não temos armas, nós não temos nada, as águas estão agitadas. Eles poderiam ter dito isso, é impossível, como é que nós vamos atravessar aqui 1 milhão de pessoas do lado daqui para lá? Você está ficando doido. Mas não foi isso que eles disseram. Eles disseram assim, nós vamos ouvir. Nós vamos tão somente ouvir uma voz, e a voz que nós vamos ouvir é a voz do Senhor, e vamos obedecer. Irmãos, eu vou fazer hoje uma aplicação muito específica desse texto para nós. E eu queria que você prestasse bastante atenção por que eu estou falando isso. E por que eu vou falar o que eu vou falar. A gente sabe, irmãos, nós temos a nossa caminhada cristã, nós temos a caminhada de vida, mas nós estamos passando dias dificílimos na nossa nação. Nós temos passado agora, nós estamos há 2 semanas de um momento que a gente está colocando assim, como se fosse um Jordão mesmo para a gente atravessar. Parece que tudo no Brasil vai esperar para ser resolvido no dia 7 de outubro. Porque nós temos vivido dias dificílimos. Nós temos vivido escândalos, uma nação que celebra a corrupção e nós estamos à beira, aproximadamente, todo mundo crê, né? Nós estamos à beira de um momento de caos se não decidirmos bem. A gente vai ter que fazer uma decisão muito séria. Quantas vozes têm chegado a nós do que a gente deve fazer? Quantas pessoas, como que a guerra de informação virou uma loucura, até para os cristãos. Só para você ter uma ideia, isso é notícia antiga. A mídia ela é bombardeada, existem mais de não sei quantos perfis falsos de Twitter bombardeando notícias erradas, milhares de perfis no Facebook, milhares de notícias falsas. Não dá nem para saber o que é verdade, o que é mentira. E nós estamos aí. E será que então esse texto da palavra de Deus pode nos orientar? Nós, como cristãos, vivemos esse potencial de vida cristã e decidir bem agora? Sim. Então eu vou falar os exemplos que a palavra de Deus está nos dando nessa manhã. Primeiro ponto, a resposta que o povo deu. Faça a sua parte. É atravessar? Então tá bom, nós vamos atravessar. Faça a sua parte, analise. Pense com a mente cristã, pense com a sabedoria de Deus. Esse é um direito que você tem. Você tem o direito de votar, de escolher. Isso é um direito que te assiste. Mas use a inteligência. Use os recursos que você tem para isso. Não vai caindo na conversa de qualquer um. Não vai entrando logo, vendo essas rixas, essas brigas e se posicionando. Não. Faça a sua parte. Olhe as propostas. Segundo momento. Tempo de conquistar não é tempo de guerra. Não é tempo de se dividir. Não é tempo de arrumar confusões. O povo aqui foi chamado a se unir, porque era a unidade que iria dar a eles o gosto maior da conquista. Nessa hora, Deus orientou para que eles fossem solidários, benevolentes. Tome cuidado. Não deixe a unidade cristã que nós vivemos com todas as igrejas, não estou falando só da nossa igreja, não. Estou falando com todos. Não deixe a gente se deixar permitir que a unidade cristã seja perdida, porque essa é a vontade de Deus. Ele vai conhecer o povo, nós seremos conhecidos no mundo porque nós somos unidos e temos unidade. Então, não podemos passar por cima disso. A unidade cristã está em primeiro lugar. Mas o mais importante de tudo, tome uma decisão que manifeste obediência à palavra de Deus. Analise todas as propostas e olhe a que mais se encaixa com o que a palavra de Deus diz. Porque, meus irmãos, a igreja ela não tem a função de redimir o mundo.
Nós não temos, o cristão não tem a função de transformar o mundo um lugar melhor para se viver. Não, isso não é a nossa função. Nós não vamos consertar isso que está aí, até porque todas as coisas estão debaixo do governo de Deus e Ele está levando a humanidade para a redenção. Irmãos, na verdade o que destrói o mundo é o pecado. Mas vai haver um tempo que ele não vai mais existir e a graça de Deus ela vai ser tão abundante que o pecado não vai mais ter poder sobre nós. Porque nós nos entregamos um dia, nós estamos indo para esse dia final. Ou você acha que nós estamos lutando para o mundo melhorar? Eu vou falar uma coisa para você. Jesus está às portas, ele não vai voltar como servo sofredor, ele virá e ele vai governar essa terra quando ele vier, e todas essas forças vão ser quebradas por ele. E ele não vai reger isso com uma peninha, não. Ele vai reger isso com um cetro de ferro, que diz assim Apocalipse. Nós não estamos indo em direção a uma terra e que nós vamos ficar aqui, nós estamos em direção a Jerusalém celestial. E eu vou falar, você vai reinar com ele, você vai governar com ele. Mas é isso que nós temos que pregar para o mundo. Nós temos que pregar para o mundo que o pecado está transformando esse mundo num lugar horrendo, horrível, que vai de mal a pior, e ele não vai melhorar, e ele não vai se transformar por ele mesmo, como eles querem, porque eles querem dizer que não há um Deus. Por isso eles acham que é possível melhorar isso aqui. Mas eu quero falar, o plano de Deus continua. Ele não vai parar. Se o seu candidato perder, o plano de Deus vai continuar. Se o seu candidato ganhar, o seu Deus continua ainda liderando. Se ele perder, ele é Deus. Se ele ganhar, ele é Deus. Agora cumpre a nós viver esse potencial da vida cristã. A gente estava até comentando, eu e o Rio, a gente conversando, e realmente a gente é tomado assim por um desânimo quando a gente vê certas coisas acontecendo, mas nós precisamos hoje renovar a nossa esperança de que o que Deus decretou sobre nós, Ele vai cumprir, irmãos. Seja aquele, seja o outro, nós podemos viver no potencial, num lugar assim, ó, muito mais elevado. O mundo pode estar caindo ao seu redor. Mas o que Deus decretou na sua vida vai cumprir. E vai cumprir totalmente. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém? Por isso é que eu pedi, Juninho, para a gente cantar aquela música. Pode vir. Porque a música que eu acho que vai ser o término da nossa pregação hoje, é que hoje nós precisamos dar uma resposta para Deus, sim. Hoje nós podemos dar uma resposta. Ele tem promessas e vai cumprir. Se Deus está conosco, quem pode nos deter?